Câmara de Direção Espiritual, muito obrigado você que participa conosco. A gente falava aqui no intervalo, o Cristian estava partilhando, dizendo que às vezes as pessoas podem passar uma vida inteira, né, sem refletirem. E isso sem dúvida, é muito fácil isso acontecer, né? A gente não se problematizar. Às vezes a gente não quer muito conflito, né? E às vezes a gente nem gosta muito de quem nos conflitua, né? E eu estava lembrando aqui com ele de um livro muito interessante que eu li há muitos anos atrás, chamado O Mundo de Sofia, que é um romance que explica um pouco o processo da filosofia em nós. A Sofia era uma menina que não se incomodava com nada, que tinha uma vida muito tranquila, muito regular, e de repente ela começa a receber bilhetes que a inquietam, com perguntas muito simples no dia a dia. E essas perguntas que vinham através desses bilhetes todos os dias, foram despertando na Sofia uma alma filosófica. Porque todos nós temos uma alma filosófica, mas às vezes a gente passa a vida inteira sem despertar essa alma filosófica. É interessante, gente, eu gosto, né, da filosofia e vivi durante muito tempo, hoje tenho me dedicado bem menos, mas li muito filosofia. E a mim sempre encantou, fascinou essa história de você transformar o seu pensamento, de você viver uma renovação do pensamento que repercuta no nosso jeito de viver. Essa filosofia prática mesmo, né? De você identificar as questões do dia a dia, as mais fundamentais, as mais profundas, e você se fazer essas perguntas. E nem se trata de respondê-las, mas de conviver com elas. E é interessante como a religião vive na mesma proposta, né? O discurso religioso, e você pega lá os grandes pensadores, os grandes teólogos, todos eles com uma preocupação de provocar no coração humano a dinâmica destas perguntas. Jesus fazia isso o tempo todo. Jesus fazia perguntas o tempo todo. Ele questionava porque ele sabia que quando questionava, ele provocava no coração do outro um desejo de encontrar a resposta. Eu acho que o que faz a gente viver com gosto e com sabor, né? E saber, são duas palavras que se parecem, é justamente a gente se propor as perguntas diariamente. A gente não ter medo dessa reflexão. A Ivileia, de Campos do Jordão, faz uma pergunta sobre esse tema. Ela fala assim: Padre Fábio, sempre ouvi que Deus tem um propósito para a nossa vida. Essa afirmação vai além de uma vocação, de um dom com o qual nascemos? Como fazer essa descoberta? Veja bem, descobrir o propósito de Deus para a nossa vida é, antes de qualquer coisa, isso é interessante demais. Parece complicado, mas não é. Toda vez que eu investigo quem eu sou, as minhas aptidões, você já deve ter encontrado em algum momento da sua vida alguém que lhe perguntou sobre isso, né? Aquele tal teste vocacional que muitos de nós fizemos dentro das escolas, e algumas escolas fazem ainda esse teste, um teste de aptidão. E quando nós nos questionamos sobre aquilo que gostamos, sobre aquilo que nos atrai, sobre aquilo que nos desperta os sentidos, né? Aquilo que faz brilhar os nossos olhos, né? É muito interessante, porque ao investigar-se, você tem um instrumental que lhe favorece a descobrir esse propósito de Deus para a sua vida. Porque Deus nos dá, Deus só vai nos pedir aquilo que Ele nos deu anteriormente. Lembra do início do programa? Que Deus sempre nos dá o dom, depois Ele pede ele de volta. Então, descobrir o propósito de Deus para a nossa vida é também investigar as nossas aptidões. Porque se Deus me deu os dons e eles estão aqui adormecidos, eu preciso colocá-los em prática para saber aonde eles me levam, até onde os dons podem me levar. Ainda hoje eu estava conversando com uma pessoa amiga minha,
nós estávamos falando sobre a doutora Gisela Savioli. Quando você escuta a doutora Gisela Savioli falar de nutrição, você consegue identificar o tanto que aquela mulher gosta do que faz, não é verdade? E porque gosta do que faz, ela não se poupa, ela não tem medo do sacrifício, de estudar, de investigar, de pesquisar. Tudo sobre os nutrientes, o funcionamento do organismo, porque para ela aquilo é uma vocação. E eu falava sobre isso hoje. Eu falei, é impressionante como a doutora Gisela, ela se identifica realmente com o que ela faz. Eu brinco muito com ela no Twitter, né, mas levo muito a sério tudo que ela propõe. Para mim é uma profissional qualificadíssima que tem contribuído de maneira muito eficaz na vida das pessoas e do ponto de vista religioso ainda, com esse elemento a mais, né? Da mesma maneira como identifico psicólogos que sabem tratar as questões humanas a partir da ciência e tem esse elemento a mais que é a dimensão espiritual. Mas a doutora Gisela, ela procura descobrir o propósito de Deus para a vida dela a partir dessa investigação que ela faz dos dons que Deus deu a ela. O Dr. Roque, que é o esposo dela, que é um grande cardiologista, que é um grande médico, também se realiza, descobriu o propósito de Deus para a vida dele através da medicina. Tanto é que o Dr. Roque, muito mais que um médico do corpo, ele também é um médico de almas, porque é um profissional da saúde que procura olhar para o paciente que está diante dele numa dimensão mais ampla. O propósito de Deus para a minha vida pode parecer grande demais para caber no meu entendimento, mas eu posso esmiuçar isso no meu dia a dia, identificar onde é que Deus quer que eu floresça. E Vileia, na nossa vida, nós corremos o risco de pegar o caminho errado. Isso aí, ninguém está imune a essa possibilidade. E sem dúvida, quando nós pegamos esse caminho errado, a gente corre o risco de comprometer a nossa felicidade, a nossa realização. E comprometendo a nossa realização, nós estamos comprometendo o propósito que Deus tem para nós. Aí você pode dizer, padre, mas como é que você vai explicar então aquela freira que sacrifica a vida dela, doando-se aos outros, ou fazendo uma vida monástica, a experiência de trancar-se no mosteiro e de viver para a oração, para a contemplação? Aquela pessoa não está abrindo mão da realização dela? Não. Ali você tem uma vocação específica de alguém que descobriu nessas renúncias o propósito de Deus para a vida dela. Porque ela não está lá forçada, ela não está lá obrigada, ela não está lá chorando e resmungando a opção de vida. Eu tenho certeza que muitas religiosas me assistem, eu tenho certeza que algumas monjas me assistem, e vocês sabem muito bem que eu não estou mentindo. Aí no sacrifício de vocês, na luta do dia a dia de vocês, vocês estão felizes. Eu tenho 2 testemunhos de vida religiosa que foram muito positivos na minha vida. O primeiro delas, há muitos anos atrás, o primeiro desses testemunhos, há muitos anos atrás, quando eu conheci no Hospital Santa Marcelina, irmã Gelsomina. E todas as irmãs que naquela época faziam parte, né, do corpo médico do hospital, as enfermeiras, a irmã Graça, enfim. O cuidado que aquelas mulheres tiveram comigo, no momento em que eu precisei delas, o padre Herculano que me levou para lá, que já era muito amigo delas. Eu passei ali uns 15 dias, eu acho, no hospital, hospedado na casa delas, mas fazendo os tratamentos que eu precisava. Eu pude descobrir que naquilo que eu entendia como um sacrifício, ficar ali dia e noite em torno daqueles doentes e pobres, pacientes muito pobres, porque o Hospital Santa Marcelina em São Paulo atende uma área muito extensa e que abrange muitas regiões pobres, regiões onde as demandas são muito urgentes, né?
vendo aquelas irmãs fazendo aquele trabalho que aos meus olhos era um sacrifício, eu poderia muito bem pensar, essas mulheres estão desperdiçando a vida delas, né? Se eu fizesse um olhar rápido sobre aquele sacrifício, mas não. Lá estavam um grupo de mulheres felizes. Tanto é que no refeitório onde elas almoçavam, onde elas jantavam e que eu tinha a oportunidade de estar junto, era um clima agradabilíssimo. Tinha umas dificuldades entre elas, com certeza, mas isso não prevalecia. Eram mulheres felizes, muito felizes. E um tempo depois, já como padre, eu tive a oportunidade de conhecer as damas da instrução cristã em Recife, que trabalham e gerenciam, né, o Colégio Damas, colégio muito conhecido lá em Recife. E lá a experiência foi tão positiva, mas tão positiva, no convívio com a irmã Flávia, com a irmã Maria do Carmo, com a irmã Socorro, com a irmã Maria das Dores. Aquela experiência, a irmã Alcilene, uma irmãzinha desse tamanho, que tem uma alma imensa. Aquelas irmãs, o que elas provocaram em mim? Justamente reforçaram dentro do meu coração a certeza de que a vida no sacrifício, o verdadeiro sacrifício, aquele que nos coloca numa perspectiva mística, de dar a vida ao outro, de dar o meu tempo ao outro, de me dedicar ao outro, é que faz a existência valer a pena. Irmã Maria dos Anjos, uma mulher que me acolheu como filho naquela época, que reza por mim, que tem um carinho por mim, foi um testemunho muito positivo na minha vida, e é ainda hoje. Quando eu me lembro de ver aquela mulher ajoelhada diante do sacrário, lá na capela, ou quando me lembro dela se doando no dia a dia para aqueles alunos, e quem foi aluno do Damas sabe que eu estou falando verdade. Quem passou pelo Colégio Damas e viu que por aqueles corredores a vida daquelas mulheres foi deixada. As que já morreram, as que já passaram por ali, as que foram um testemunho positivo. E é aí que nós entendemos que quando as pessoas descobrem o propósito de Deus para as suas vidas, todo sacrifício vale a pena, minha gente. Eu tenho uma vida muito cansativa também, mas ontem foi um dia tão cansativo e quando terminou, eu participei e tive muitas atividades ao longo do dia. Quando eu deitei na cama, eu me lembrei daquela frase da música, que inclusive foi tema da minha ordenação, que o meu cansaço a outros descanse. Eu acho que o sentido da vida é aí, né? De você sentir que você se desgastou, mas se você se desgastou por uma causa que você crê, que você acredita. Eu acredito realmente, por exemplo, no poder deste momento. Vocês não fazem ideia do que eu escuto por aí. E fico muito honrado de saber que o programa Direção Espiritual tem sido um alívio na vida de muita gente, tem trazido um novo vigor. Eu falava disso semana agora com o China, que é o meu diretor, que é um amigo, que sempre compreendeu a minha missão aqui no programa Direção Espiritual como um ato sacramental, né? Um gesto sacramental. Nós estamos aqui lidando com o que há de mais sagrado, é a vida de vocês. Nós estamos falando de vida, nós estamos falando com pessoas. E a gente falava do quanto que é confortante para nós. É sacrificante vir aqui, toda semana, com essa vida corrida que eu tenho, é muito cansativo mesmo. Mas eu faço isso com gosto. Porque nada pode ser mais gratificante na vida de um homem, de uma mulher que se dispõe a evangelizar. E aqui eu coloco as irmãs Marcelinas, eu coloco as damas da instrução cristã, e eu coloco todos aqueles que um dia eu conheci, que fizeram da sua vida uma vida de doação. Não há nada mais gratificante que a gente encontrar alguém que nos diga: Padre, irmã, a minha vida ficou melhor depois que eu lhe conheci.
Falando ainda das damas, lá em Maceió tem a irmã Sandra, que também conheci quando ela morava lá em Recife, na época que eu visitava muito o colégio. Vez em quando eu encontro pelo Nordeste alguém que se diz assim: Padre Fábio, eu faço parte do grupo da irmã Sandra. A irmã Sandra tem um movimento lindo, ela cuida muito dos casais, dos que têm os filhos lá no colégio, e de outros também, por que não? Você identificar que uma pessoa, ao descobrir o verdadeiro propósito de Deus para a sua vida, ela assume na vida do outro o papel de fazê-lo também descobrir o propósito de Deus para a sua vida. E isso não para, isso não termina. E aí você pode pensar nas pessoas que foram fundamentais na sua vida para que você fosse um pouco mais feliz, né? Você parar para pensar que a vida do outro lhe enriqueceu, a vida do outro lhe deu mais sentido, a vida do outro lhe ajudou a você superar as suas perdas, as suas mortes, as suas decepções, os seus fracassos. A vida do outro que lhe chegou por um livro, às vezes autores que nós nunca tivemos a oportunidade de encontrar pessoalmente. E que foram um alento na nossa história, porque nos ajudaram a modificar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de interpretar as nossas decepções, a música, né? Os ministros de música pelo Brasil afora. A pastora Ludmila Feber, naquele momento da minha vida, ela me fez ser melhor. Da mesma maneira como a Adriana pode me fazer ser melhor, a Ziza, a Celina, o Valmir Alencar, com suas composições, né? O Eugênio Jorge, o Dunga, o Flavinho, tanta gente que já passou pela minha vida, que já me fez ser melhor através de uma canção, através de um poema. E aí eu começo a me perguntar, né? E você também pode se perguntar: e eu? O que eu faço para tornar a vida do outro melhor, né? Será que você já marcou a vida de alguém? Será que alguém já pode dizer que ficou melhor porque você existe? Melhor porque você faz o trabalho que você faz? Você como médico, né? Eu acho que para você é muito compensador, ainda que você não consiga salvar aquele paciente, mas que a sua competência extrapolou todo o seu conhecimento médico, ele foi além e deu àquela pessoa até mesmo condições de morrer em paz, porque você foi humano, porque você tratou com dignidade até o fim, porque você não olhou para aquele corpo doente apenas como uma matéria que estava se despedindo do tempo. Você que é professora, né? A marca positiva que deixou naquele coração que um dia passou por você. A marca positiva que você deixou no momento em que ensinou com um pouco de mais de paciência que o convencional, ou no momento em que você acolheu aquele que era mais rebelde e que de repente era justamente rebelde por não ter sido acolhido do jeito certo pela vida, pela família que tem. Passar pela vida do outro e ter a oportunidade de ser esse instrumental que deixa o outro mais feliz. Eu acho que para isso vale a pena viver, minha gente. Às vezes a gente fica tão preocupado, né? Como é que deve fazer isso, como é que deve fazer aquilo. Mas não tem muita complicação nessa resposta. É você parar para se perguntar se a sua vida, se o seu jeito de ser está provocando coisas boas. Se a sua arte, se o seu trabalho, se o seu ofício. É fácil a gente permitir que o cansaço, essa vida cada vez mais desgastante que nós estamos vivendo, é fácil que a gente
é fácil a gente permitir que tudo isso fique esquecido dentro de nós. É fácil a gente se nivelar por baixo, a gente se transformar num profissional medíocre, num pai medíocre, numa mãe medíocre, uma professora medíocre. Mas eu acho que vale a pena a gente reativar dentro de nós esse desejo de ser um instrumental de felicidade na vida do outro. De nós dividirmos com o outro essa responsabilidade de tornar o mundo melhor. Pode ser que ninguém esteja vendo, mas o seu gesto faz diferença e repercute no mundo. Porque toda vez que nós tocamos de maneira positiva a vida e o coração de alguém, o bem ganha mais um elo nessa corrente. Toda vez que nós temos a oportunidade de provocar um sorriso no outro, uma alegria, uma bênção, um sentimento de paz, de amor, de misericórdia, o mundo todo está sendo consertado naquela pessoa. Porque isso eu aprendi com as irmãs Marcelinas, que curar um joelho esfolado, que curar uma perna quebrada, é a maneira que elas têm de consertar o mundo. Aprendi com as damas que ensinar valores cristãos, que ensinar a bondade no momento em que se ensina matemática, que se ensina língua portuguesa, propor valores dentro de uma instituição educandária, é um jeito sofisticado de fazer Jesus acontecer. E simples. Porque essa sofisticação, ela é simples, ela é natural, ela é humana. E você depois encontrar esse aluno já com filhos nos braços e ele poder dizer ao filho: essa é a irmã Maria do Carmo, meu filho, uma mulher que marcou a minha vida. Como eu posso dizer? Irmã Maria do Carmo, dama da instrução cristã em Recife, marcou a minha vida. E sempre que me lembro de como ou de como me pergunto, quando me pergunto de como é, o que preciso fazer para ser feliz, eu me recordo dessas pessoas. Eu não me recordo dos grandes astros, eu não me recordo dos homens que ficaram famosos, dos grandes isso, grandes aquilo, não. Eu me lembro dessas pessoas que nos bastidores de suas vidas, mesmo que não eram noticiados, os motivos eram sempre felizes, mesmo que nascidos de dores, de sofrimentos. As pessoas mais interessantes que eu encontrei na minha vida, elas faziam questão de ter bastidores muito bem preparados. As pessoas mais interessantes que eu encontrei na minha vida descobriram os propósitos de Deus e fez de tudo para que esses propósitos se transformassem em regra de vida. As pessoas mais interessantes, elas repercutem dentro do meu coração e levo como um aprendizado que não posso renunciar. Porque elas são para mim esse testemunho evangélico que me coloca numa perspectiva de luta constante. Porque é meu compromisso comigo, com o outro e com o Senhor, de ser também, neste mundo em que vivo, um instrumental que possa provocar o mesmo fruto que um dia eu tive a alegria de saborear, que me foi dado por pessoas que levaram a sério as suas vidas, que me foi dado por pessoas que não negligenciaram a existência, por pessoas que trabalharam afinco, que não desistiram, que certamente tiveram contato com as suas misérias, mas não permitiram que elas prevalecessem. Muito obrigado, minha gente. Me sinto muito feliz de estar aqui toda quarta-feira, de estar com vocês. Agradeço muito a Canção Nova pela oportunidade
de ser padre aqui neste lugar, de participar da sua vida. Obrigado, Christian, por mais um ano de trabalho, meu amigo. É uma alegria muito grande ter você comigo. Você é um menino muito especial para mim. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Derrame sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.